Graças a Deus. O Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 14. Nós vamos fazer leitura do versículo 13 ao versículo de número 9 a seguir. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns e entre si diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais. Esta praticou para comigo uma boa ação. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo que onde o Evangelho for pregado em todo o mundo, será também contado o que ela fez para a sua memória. Amém? Graças a Deus. Pode tomar o seu assento? Bendito seja Deus, louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Nós temos feito leitura, irmãos, como sempre, de um texto bem conhecido. E eu continuamente repito isso para os irmãos, para que os irmãos se apercebam desta verdade. Tudo que nós encontramos na Bíblia aqui está com um propósito, irmãos. E particularmente esse texto me chama a atenção, para além de outras coisas, o que escrito está no versículo de número 9, quando Jesus faz uma afirmação, que aonde o Evangelho fosse pregado por todo o mundo, a história desta mulher haveria de ser contada para a memória dela. Então hoje, praticamente 2000 anos depois do evento, do ocorrido, nós estamos aqui contando a história segundo o que Jesus disse e trazendo à memória isso que esta mulher fez. Curioso também, irmãos, é nós pensarmos que a história em si ela é muito resumida, é muito simples. É uma história, eu diria, compacta, em vista de tantos outros eventos que Jesus vivenciou. Eu até diria que é uma história frente a outras, como, por exemplo, uma ressurreição, é uma história de menos monta. Nessa perspectiva, irmãos, ou tendo em mente isso, nós devemos buscar compreender o que de fato essa história nos deseja transmitir. Porque se ela não fosse importante, Jesus jamais faria essa afirmação, de que em todo o mundo essa história seria contada. Aonde o Evangelho fosse pregado, essa história estaria inserida no contexto da pregação do Evangelho. Assim sendo, é certo que ela traz consigo algum ensinamento que é importante para com as nossas vidas. Para que a gente mais ou menos compreenda aquilo que Jesus deseja transmitir, ou desejou que posteriormente os seus discípulos viessem a transmitir por ocasião do contar-se dessa história, é bom nós nos recordarmos de quem é esta mulher. Este texto, propriamente, ele não nos dá o nome dela, mas quando nós vamos lá para o Evangelho de João, onde nos é contada a mesma história, na perspectiva não do apóstolo Marcos, mas do apóstolo João, ele vai identificar esta mulher como sendo Maria. Maria, a irmã de Lázaro. Maria, irmã de Marta. Ali ele identifica esta mulher e nos dá alguns outros detalhes que esse texto não nos dá. Quando nós pensamos nisso, no primeiro momento, o que nós vamos trazer à memória, nos recordando que esta mulher era aquela que era irmã de Lázaro, era do evento que ocorreu com Lázaro. Os irmãos bem recordam que Lázaro foi aquele indivíduo que um dia enfermou-se por algum motivo, uma doença súbita em algum momento da sua vida o acometeu. E a Bíblia diz que Jesus estava distante e as irmãs dele, Marta e Maria, mandaram chamar Jesus, enviaram um mensageiro para onde Jesus estava, a fim de que Jesus viesse e curasse o seu irmão daquela enfermidade. O texto de João, no capítulo de número 11, momentos antes
do relato deste texto, ou deste evento que aqui é descrito no livro de Marcos, a Bíblia vai nos dizer que Jesus, quando soube da situação de Lázaro, ele ainda permaneceu no lugar onde ele estava por 4 dias, fim dos quais ele voltou então para a cidade, ou para a cidadela de Betânia, e quando ele ali chegou, ele já encontrou Lázaro morto, já havia até inclusive sido sepultado. A Bíblia diz então que Jesus vai até o local onde o colocaram, ordena e Lázaro é ressuscitado. Sem dúvida, irmãos, para além de esse ter sido um evento muito extraordinário, em função de um milagre tão grande da parte de Jesus, de uma ressurreição, algo que até então não se era comum ver nos termos de Israel, senão por intermédio dos profetas da antiguidade, foi um evento que sem dúvida marcou muito aquela região. E certamente a família de Marta, Maria e Lázaro se tornou conhecida naquela localidade por ocasião do evento. Agora, imagine a alegria destas duas irmãs, porque perceba algumas particularidades do texto ou do contexto em que elas estavam inseridas. A Bíblia diz que era uma família composta por Lázaro, Marta e Maria. Lázaro era irmão de Marta e Maria, eram 3 irmãos. No contexto de João, a Bíblia não nos revela que eles tinham outros familiares. Não nos revelam que havia um pai, que havia uma mãe. Muito pelo contrário, o texto nos diz que quando Lázaro enfermou, os cuidados que se teve para com Lázaro foi por conta de suas irmãs. E quando se enviou mensageiros a Jesus, foi suas irmãs que enviaram. O que nos dá a entender que não havia outros parentes, senão um Lázaro que morava com as suas 2 irmãs, que certamente eram muito moças na época, muito jovens por ocasião deste evento. Porque dentro da cultura judaica, principalmente naquele momento histórico, hoje já não é tanto assim, a moça, quando atingia algo perto de seus 15 anos, ela já estava partindo para um casamento. Aos 16 anos, normalmente as moças já estavam se casando, naquele momento, naquele período. O jovem ou o homem com 18 anos no máximo já estava casado. Dificilmente alguém passava dessa idade. Raramente, muito raramente, se encontrava alguém que, para além de 25 ou 30 anos, era encontrado solteiro. Isso não existia nos termos de Israel. O casamento era algo muito peculiar para eles, algo muito importante, a constituição de família. Algo que eles prezavam, dentro da cultura deles, prezavam muito. O que nos dá a entender que Marta e Maria eram muito jovens. E que eram, por assim dizer, cuidadas por seu irmão Lázaro. Quando Lázaro enfermou e veio a falecer, certamente para elas deve ter sido uma tristeza incomparável. Se sentiram completamente desamparadas. O nosso irmão, que era o provedor, que era aquele que tinha cuidado para conosco, agora vem a falecer. Agora quem vai cuidar de nós? Agora quem vai nos encaminhar para um futuro matrimônio? Agora quem vai ter cuidado com as necessidades aqui da nossa família, da nossa pequena família, nosso pequeno grupo familiar? De tal forma que certamente, por ocasião da ressurreição de Lázaro, para além de todo o vislumbre que se teve de glorificação a Deus por conta daqueles que souberam do evento, certamente para Marta e Maria foi algo muito especial. Muito especial. Sua esperança ressuscitou com Lázaro. O seu provedor ressuscitou com Lázaro. O seu futuro ressuscitou com Lázaro. Tudo aquilo que um dia elas vislumbravam e que dizia respeito ao seu futuro estava de alguma forma perpassando a pessoa do seu irmão. Agora Lázaro é ressuscitado e a alegria delas, sem dúvida, foi de extraordinária monta em função desse evento. Agora, no Evangelho de João nos é relatado este texto da ressurreição de Lázaro. No Evangelho de João, no capítulo 11. No capítulo 12, em seguida, nos é relatada esta mesma história. A história de que Jesus, pouco tempo depois, ele volta até a cidadela de Betânia, ou a cidade de Betânia, o vilarejo de Betânia. Tenha em mente, irmãos, que quando a Bíblia se refere a essas cidades que nós encontramos particularmente no Novo Testamento,
Eram pequeníssimas cidades, se é que nós podemos chamar de cidades, naquele período era chamada, mas eram pequenas cidadelas, pequenas aldeias, que comportavam no máximo 300 pessoas, mas na maioria não passava de 200 pessoas. Betânia era uma cidade muito pequena, e a Bíblia nos diz, neste contexto, que agora Jesus chega novamente naquela cidadela, naquela aldeia, naquela pequena cidade. E a Bíblia diz que um indivíduo chamado Simão, que outrora havia sido leproso e que foi curado por Jesus, ele, sabendo que Jesus chega na cidade, ele convida Jesus para cear na casa dele. E para este evento ele convidou também mais algumas pessoas. A Bíblia diz que neste evento também estava Lázaro e também estava Marta. Isso nos é descrito no Evangelho de João. Eles estão ali reunidos, celebrando juntamente com Jesus. Estão se alegrando na pessoa de Jesus, porque afinal de contas, naquela pequena reunião ali, havia um grupo muito distinto de pessoas, irmãos. Havia um indivíduo que havia sido ressuscitado. Um testemunho extraordinário estava ali. Havia um outro indivíduo que havia sido curado da lepra. Imagine os assuntos que pairavam aquela ceia. Deviam ser algo maravilhoso, que sem dúvida glorificava muito a Deus. A Bíblia diz que quando o evento está acontecendo, a ceia está acontecendo, Maria, ela pega o seu pequeno vaso, aonde ela guardava um unguento muito precioso, e ela vai até onde Jesus está sentado à mesa, e a Bíblia diz que ela despeja em cima de Jesus. A Bíblia diz que quando os discípulos que também estavam ali junto a Jesus naquele evento, eles veem aquilo, alguns murmuraram daquilo. Alguns disseram: mas como pode ela fazer isso? Despejar sobre a pessoa de Jesus um unguento tão precioso. E a Bíblia diz que eles chegam a dizer se poderia vender este unguento precioso por mais de 300 denários. E poderia-se pegar esse dinheiro e repartir aos pobres. Se poderia fazer uma obra nobre com o dinheiro arrecadado com este unguento que agora foi desperdiçado. Isso é um desperdício. Foi o que os discípulos disseram quando viram aquilo. Mas a Bíblia diz que Jesus não disse isso, irmãos. Jesus disse: deixe ela, porque o que ela fez foi me ungir antecipando a minha morte. E quando por todo mundo se pregar o Evangelho, a memória dela vai ser recordada por este evento. O que eu quero pensar com os irmãos nesta noite e buscar extrair do texto da palavra do Senhor como ensinamento prático para a nossa vida, irmãos, é justamente a atitude de Maria. A Bíblia diz que ela despejou sobre Jesus um unguento que valia mais de 300 denários. O denário naquele período era uma moeda romana que valia o salário de um dia de trabalho. Seria como o salário de um diarista hoje. Então hoje, acredito que o salário de um diarista esteja girando em torno de 100 reais. Cada denário valia em torno de 100 reais se nós convertêssemos para a nossa moeda do tempo presente. A Bíblia diz que o unguento que ela derramou sobre Jesus valia mais de 300 denários. Se nós multiplicarmos 300 denários, ou se nós multiplicarmos 300 vezes, convertendo para a nossa moeda de hoje 100 reais, isso dá um total de mais de 30 mil reais. Para que Maria conseguisse, irmãos, juntar todo este unguento, ela deve ter trabalhado muito tempo. Cada denário era o equivalente ao trabalho de um dia. Ali tinha mais de 300 dias de trabalho. Mais de um ano de trabalho estava ali agora sendo despejado sobre a pessoa de Jesus.
A Bíblia diz que Maria não teve dúvidas quando ela decidiu fazer isso. Os discípulos ficaram, de certa forma, perplexos diante do feito dela, mas ela não. Ela tomou um propósito e assim ela fez. Para que os irmãos entendam o valor deste unguento, é interessante que nós tenhamos em mente mais algumas coisas, irmãos. Primeiro, para além da questão de ordem financeira, ou seja, do valor real que tinha este unguento, as moças naquele período, naquele momento histórico, elas tinham por hábito trabalhar e do dinheiro que elas ganhavam, elas iam comprando aos pouquinhos unguento e colocando num vaso de alabastro. Esse unguento seria usado no dia do seu casamento, mais precisamente na noite de núpcias. Quando a moça se casava, ela já tinha, ao longo da sua preparação, já arrecadado uma certa quantidade desse unguento precioso, preciosíssimo. E ela ungia o leito nupcial com aquele unguento. E a Bíblia diz, percebam que o texto diz que o cheiro se espalhou por toda a casa, porque era algo muito cheiroso, muito perfumado. Quando Maria tem esta atitude, irmãos, para além do gasto a nível financeiro, o que ela está lançando sobre Jesus não é só uma soma financeira, não é só o fruto do seu trabalho. Ela está lançando sobre Jesus tudo aquilo que ela tinha por expectativa da constituição familiar futura. É como se ela estivesse lançando sobre Jesus toda a sua expectativa do futuro, toda a expectativa que ela tinha do porvir no que diz respeito à constituição familiar. O texto nos diz, irmãos, que ela lançou tudo sobre Jesus. O primeiro ensinamento que nós poderíamos extrair deste texto, para além dos valores atribuídos a este unguento, diz respeito justamente à atitude dela, no sentido de que, uma vez que ela tivesse feito isto, que ela tivesse derramado este unguento sobre a pessoa de Jesus, ela não teria mais nada. Ela não teria mais unguento nenhum. Ela não poderia honrar outra pessoa como ela estava honrando a pessoa de Jesus. Aquilo que ela tinha de mais precioso, que valia hoje, para o nosso tempo, algo em torno de 30 mil reais. Ainda que os discípulos dizem que poderia ser vendido por mais de 300 denários, não sei, talvez 400, 500. Mas aquilo que de mais precioso ela tinha, agora ela está lançando sobre a pessoa de Jesus. Ela não titubeou no sentido de se reservar ao fazê-lo. Ela poderia ter pegado aquele unguento e derramado um pouco sobre a pessoa de Jesus. Não havia necessidade, à luz da visão humana, de ela fazer isso na sua totalidade. Ela poderia ter honrado Jesus como uma parte daquilo. Mas a Bíblia diz que ela lançou tudo sobre a pessoa de Jesus, irmãos. Eu entendo com isso pelo menos duas coisas, irmãos, nesse primeiro momento. Eu entendo que quando nós realmente desejamos entregar aquilo que de mais precioso nós temos, e o que de mais precioso nós temos não está relacionado a condições financeiras ou nada que se possa nomear a nível material, mas o que de mais precioso nós temos é a nossa própria vida. O que de mais precioso nós temos são todas as nossas esperanças, sonhos, projetos e desejos que dizem respeito ao futuro, os quais englobam a nossa família, aquilo que nós somos em essência. Quando nós realmente decidimos servir ao Senhor, honrar ao Senhor, quando nós verdadeiramente reconhecemos quem o Senhor é, não pode haver nenhum tipo de restrição à nossa entrega. Maria entregou tudo o que ela tinha. Ela não virou meio vaso de alabastro. Ela não lançou sobre Jesus uma pequena parte daquilo que ela tinha de precioso. O texto é enfático dizer que ela virou tudo aquilo, nos deixando a entender que a entrega que todos nós devemos fazer à pessoa de Jesus é uma entrega total, completa e irrestrita. A vida cristã só vai atingir, irmão, o seu ápice, ou nós só atingiremos o ápice da vida cristã
Nós só conseguiremos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para com a nossa vida quando nós nos entregarmos ao Senhor sem reservas. Quando existe ainda certas partes da nossa vida, certas particularidades da nossa vida que não estão no controle do Senhor, que não foram lançadas ainda ao Senhor, que não foram postas sobre a pessoa de Jesus, nós não vamos atingir a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para nós. A vida cristã só se torna plena e nós só alcançamos a plenitude da bênção de Deus quando a entrega for irrestrita. O primeiro ensinamento que eu vejo no texto, a partir daquilo que Maria fez e que Jesus disse que seria contado, e seria contado porque traz consigo um ensinamento prático para a nossa vida. Certamente Jesus, quando disse isso, ele não tinha em mente que alguém elevasse o nome de Maria. Certamente quando Jesus disse que isso seria inserido dentro da pregação do Evangelho no futuro, Jesus não tinha em mente que o nome de Maria fosse engrandecido. Mas Jesus certamente tinha em mente isto, que nós viéssemos observar a atitude de Maria, que nós viéssemos a aprender com a atitude de Maria. E o primeiro ensinamento que nós podemos extrair, irmãos, deste texto é justamente isso, que a entrega ao Senhor é plena. Deus não nos divide com ninguém. A Bíblia chega a dizer que o Espírito de Deus tem ciúmes de nós. E alguém vai pensar assim, mas como assim, irmãos? Tem ciúmes? Está na Bíblia, irmãos. Tem ciúmes no sentido de que não existe como nós servirmos ao Senhor e nós ainda servirmos os nossos próprios desejos humanos e naturais. Jesus, certa feita, reunido com os seus discípulos, ele vira para os discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer, se alguém deseja, se alguém de fato deseja experimentar aquilo que eu proponho através do Evangelho, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esta foi a proposição de Jesus. Jesus não disse em momento nenhum: não, vocês sigam o curso natural da vida de vocês e vocês simplesmente insiram o Evangelho na vida de vocês. O Evangelho não é assim, irmãos. O Evangelho é entrega total, é entrega plena. Se não for assim, nós nunca teremos comunhão plena com Deus. E quando isso não acontece, nós nos tornamos alvo fácil do adversário. E aí a gente vê muitas pessoas que vivem uma vida atribulada, vive lutando, vive pelejando, vive angustiado, vive aflito, vive amargurado, vive sofrendo, vive passando tribulação. É problema familiar, é problema financeiro, é problema na saúde, é problema nos relacionamentos, é problema sem fim. E algumas pessoas caem no erro de achar que isso é normal, isso é natural, isso faz parte da vida cristã. Não nesta monta, irmãos. O Senhor nos prometeu vida, e vida com abundância. É a promessa do Senhor. Agora, onde está essa vida com abundância no meio do sofrimento ou das angústias corriqueiras da vida? Não se encontra. Porque o que nós precisamos é fazer uma entrega total. E eu tenho certeza que se grande maioria de nós que aqui estamos nesta noite, por pequenos momentos, nos sondássemos a nós mesmos, sem dúvida, a grande maioria teria a consciência daquilo que precisam mudar nas suas vidas. Tenho certeza disso, irmãos. A questão é que o Evangelho, ele só se torna efetivo, ele só produz os efeitos que ele deve produzir na nossa vida quando nós praticamos. Só existe um jeito de experimentar a plenitude do que o Senhor prometeu. O único e exclusivo jeito é não conhecer o Evangelho, não ter um conhecimento humano, mental, o conhecimento através da leitura, de ouvir. O que nós devemos é pôr em prática o Evangelho. Nós devemos viver o Evangelho. Nós devemos viver a palavra. Quando nós vivemos o Evangelho, aí sim,
nós começamos a experimentar a plenitude de Deus. Quando nós nos entregamos como Maria sem reservas, quando nós entregamos o que de mais precioso nós temos ao Senhor, e eu quero crer que para muitos, ou se não para todos, seja a sua própria vida, a menos que alguém tenha alguma coisa por tão precioso quanto a sua própria vida. Alguém pode pensar, isso é impossível, irmãos. Não, isso é possível. A Bíblia diz que certa feita, Jesus está pregando, se aproxima dele um jovem muito rico. E o jovem chega para Jesus e diz: mestre, bom mestre, o que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: bom, tu conheces os mandamentos. Honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu Deus. E assim listou para ele alguns poucos mandamentos. A Bíblia disse que ele olha para Jesus e diz: mas isso eu tenho feito desde a minha juventude. Se o pré-requisito para entrar no céu, é para herdar o reino de Deus, é seguir alguns mandamentos descritos na lei, então o céu está garantido para mim, Jesus. Jesus, conhecendo o coração dele e sabendo que ele tinha algo que era muito precioso para ele, Jesus disse: te falta ainda uma coisa. Vai e vende tudo que tu tem e dá para os pobres, e tu terás um tesouro no céu. Depois tu vem e segue-me. A Bíblia diz que aquele jovem, ouvindo isso, se entristeceu, deu as costas e foi embora, porque ele não estava disposto a se desfazer daquilo que para ele era mais precioso que a sua própria vida, que para ele era mais precioso que sua religião, que para ele era mais precioso do que seguir guardando normas e regras que a sua religião impunha. De tal forma que eu acredito que para a grande maioria, e isso a nível geral, o que de mais precioso nós temos é a nossa própria vida. Só alcançaremos a promessa do Senhor quando a entrega for total, irmãos. E quando a entrega é total, não é mais a nossa vontade que se cumpre. A Bíblia diz que por ocasião dos momentos que precediam a prisão de Jesus, ele, sabendo do que viria a seguir, ele se reuniu com alguns dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas da igreja naquele período. E a Bíblia diz que ele chega para esses discípulos e diz: a minha alma está angustiada até a morte. Vamos orar um pouco, fiquem aqui um pouco comigo, vigiem um pouco comigo. E a Bíblia diz que eles ficaram e Jesus se afastou um pouquinho, dobrou o seu joelho e orava e dizia: Pai, se possível passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha, mas a tua vontade. Jesus estava disposto a se sujeitar plenamente à vontade de Deus, ainda que a vontade de Deus fosse que ele viesse a ser crucificado. Agora, nós como seres humanos, e digo isso secularizando, principalmente na sociedade que a gente vive, no século que a gente vive, nós estamos dispostos a fazer poucas mudanças na vida. Nós não estamos dispostos a fazer essa entrega total. Nós não estamos dispostos a cumprir a vontade de Deus para com a nossa vida. Nós estamos dispostos a seguir a Cristo com certas restrições, desde que a minha vontade não seja violada, desde que no final aconteça o que eu desejo, porque se não acontecer o que eu desejo, então não serve para mim. Se nós vivermos assim, irmãos, nós nunca vamos alcançar aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. E não se engane, Deus tem um plano e um propósito para todos nós. Às vezes nós achamos que para que Deus tenha um projeto na minha vida, eu tenho que ser um obreiro, eu tenho que ser um pastor, um líder, eu tenho que ser alguém de destaque em algum lugar, em algum nível. Isso não existe, irmãos. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas desprezíveis deste mundo e as que não são, para aniquilar as que são. A Bíblia diz que Deus escolheu os pobres deste mundo para herdar o reino de Deus, para que sejam ricos em fé. De tal forma que Deus tem um plano na vida de cada um daqueles que se achegam a Ele. Só que para que este plano e propósito ele venha a concretizar-se, nós temos que seguir o exemplo de Maria. Nós temos que entregar o que de mais precioso nós temos, e entregar tudo, irmãos. A Bíblia diz também que uma vez feito isto, e sendo recriminada
pelos discípulos por fazê-lo, aconteceu algo. O que aconteceu foi que o perfume que ela derramou sobre a pessoa de Jesus se espalhou por todo o ambiente, de tal forma que a atitude dela não pôde ficar oculta. Aquilo que ela desejou fazer, a atitude que ela teve para com a pessoa de Jesus, se tornou visível a todos. Todos perceberam o que ela fez. Todos perceberam o que aconteceu, porque ela havia feito uma entrega total. Quando nós, irmãos, decidimos por fazer esta entrega, todos que estão à nossa volta percebem isso. Porque fatalmente, quando nós mudamos verdadeiramente a nossa postura de vida, as pessoas que nos cercam percebem isso. Elas percebem que algo diferente aconteceu conosco. Elas percebem que nós não somos mais quem nós éramos, que aquela velha criatura não existe mais, que agora de fato e de verdade houve um novo nascimento, e essa nova pessoa traz consigo certas características que não tem absolutamente nada a ver com o homem que agora não existe mais com o velho homem. Quando nós nos entregamos completamente ao Senhor, isso se torna perceptível a todos. Todos percebem isso. Eu quero finalizar dizendo que, uma vez que Maria fez isso, ela não tinha como voltar atrás. Uma vez que ela virou o perfume sobre a pessoa de Jesus, ela não tinha como recuperá-lo. Essa entrega é uma entrega sem volta. Não existe como nós nos entregarmos para o Senhor e nós recuarmos. A Bíblia diz que aquele que recua, o Senhor não tem prazer nele. Aquele que volta atrás, o Senhor não tem prazer nele. De fato, se nós nos entregamos verdadeiramente ao Senhor, não existe possibilidade de fazê-lo, irmãos, de voltar atrás. Eu fico às vezes observando algumas pessoas, e para mim isso é algo muito curioso, no mínimo, por assim dizer. Pessoas que se desviam, pessoas que dizem eu vou dar um tempo, pessoas que recuam. Isso para mim é algo que não tem sentido, porque como nós voltaremos atrás de uma escolha que nós fizemos que não é para esta vida? A escolha que nós fizemos foi para a eternidade, vai transcender esta vida, vai muito além desta vida, é um caminho sem volta. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 6, que certa feita Jesus está reunido com um grupo grande de discípulos, e ele está falando com esses discípulos de algo que eles não entenderam muito bem. Jesus dizia: eu sou o pão vivo que desceu do céu, e aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, esse vai ter comunhão comigo. A Bíblia diz que um grupo de discípulos ouviu isso e diz: dura esse discurso, quem pode suportar isso? E deram as costas e foram embora. A Bíblia diz que Jesus vira para os seus discípulos e diz: e vocês também desejam ir embora? A Bíblia diz que Pedro olha para Jesus e diz algo extraordinário, irmãos. Ele diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho, irmãos, é um caminho sem volta. Não tem como nós recuarmos, não tem como nós voltarmos atrás. Uma vez que a entrega foi feita, não dá para a gente buscar aquilo que nós entregamos ao Senhor. Não tem como nós novamente arrecadarmos aquilo que um dia nós lançamos sobre o Senhor. Não tem como nós mudarmos a nossa postura e agora eu não desejo mais. Se isso acontece, é porque nós não fizemos a entrega total. É que o nosso coração ainda estava naquilo que nós entregamos ao Senhor. Dito isso, irmãos, eu queria convidar você a estar de pé. Eu gostaria de orar com você por um instante. Pedir que você lembrasse da história de Maria, que você se lembrasse dos feitos dela, que você aplicasse isso à sua vida, que você tivesse entendimento que a única forma de nós alcançarmos aquilo que o Senhor tem para cada um de nós é fazendo uma entrega total, e uma entrega irrestrita, de tal maneira que nós jamais venhamos sequer cogitar em voltar atrás. Quando nós fazemos isso, irmãos, nós alcançamos aquilo que o Senhor tem preparado e planejado para cada um de nós.